Graças, paz, irmãos, amém? Bendito seja a Cristo Jesus, o Deus eterno. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação, pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou o pastor Van, o irmão Van, seu amigo das 19 horas, todas as noites, sempre às 19 horas, estou com você ligadinho neste canal, iluminados pela graça. Eu acredito que você está sendo abençoado por esse estudo, né? E Deus, com certeza, o Espírito Santo, o próprio Deus, tem iluminado nossas mentes, nos trazendo cada vez mais conhecimento, libertação e nos dando condições para a gente poder desfrutar do alimento da graça, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Bendito seja Deus. Então, vamos dar continuidade e eu quero falar para você, nesse vídeo, nesse estudo, o quinto motivo que me levou, que levou seu irmão Van, né, que me fez crer, acreditar que Jesus veio, realmente Jesus veio no ano 70 DC. Ou seja, eu vou mostrar para você mais uma prova bíblica, mais uma prova extra bíblica, né, ou extra bíblico, que comprova, corrobora que Jesus veio no ano 70. Okay? Então essa prova, né, este fator, este motivo que me convenceu, né, através de outros que eu vou citar aqui, né, eles me convenceram a mudar de ideia, mudar meu pensamento, meu modo de pensar nas Escrituras e deixar de acreditar no que ensinava a religiosidade, principalmente aquela que eu fiz parte, a religião evangélica, né, o futurismo, né, a escatologia do futuro, que ensina que Jesus ainda vai voltar como um bonequinho nas nuvens, né? Mas isto é um pensamento que não bate com as Escrituras, né? Este ensino, esta escatologia, esta teologia não procede das Escrituras. Jesus veio sim, já veio no ano 70. Então, este quinto motivo, ele me dá razões, ele me dá certeza, convicção de que, ou afirmação de que Jesus veio no ano 70. Bom, mas antes, a você aí do canal, meu agradecimento, né, receba o meu abraço, né, a minha gratidão, a minha alegria, eu quero externar com você, né, pelos mais novos inscritos no canal, né, de 3 dias para cá, 11 se inscreveram no canal, para a glória de Deus. Então, continua assim, ajudando o seu irmão Van, dando like, se inscrevendo no canal, comenta aí, comenta mesmo, né, e compartilha com força, para a glória de Deus. Vamos lá, porque o tempo aqui é ouro, amém? Então, vamos para o quinto motivo que mudou meu pensamento, que me fez mudar a minha visão de futurista para preterista. Hoje eu creio piamente que a escatologia ela é consumada, com certeza. Então espero também que esses motivos estejam também fazendo com que você, convencendo você, que venha convencer você também. Bom, hoje eu vou falar um pouco da história, a história de alguns homens, alguns historiadores do tempo de Cristo, que atravessaram todo aquele período antes da grande tribulação, durante a grande tribulação que ocorreu em 70 e um pouco depois da grande tribulação, ok? Então, mas eu quero contar com você, né? Não vou entrar nas questões pormenores, exemplo, não quero entrar nas questões
dos generais, né, do Império Romano, né, da formação do templo, da construção. Não. Eu vou tentar falar no máximo que eu pude captar, né, ter no meu conhecimento, que eu pude colher. Eu vou tentar passar para você as coisas que mais assombraram os judeus antes da vinda de Cristo, os sinais que houve em Jerusalém, coisas que eu nunca tinha, nunca me ensinaram nas escolinhas dominicais, né? Ocultam isso porque eu não sei, mas isso faz parte do crescimento e do conhecimento de cada cristão. Vamos lá? Então, mas antes eu quero falar isso para você, ó. Nós da escatologia consumada, temos a nosso favor diversos fatores fortes e convincentes que chega a ser irrefutável. Chega a ser até mesmo irrefutável. As bases, aquilo que a gente expõe nos canais, né? Os pregadores da escatologia consumada, certo? Então nós temos a nosso favor diversos fatores. Exemplo, o testemunho bíblico, a própria Bíblia e seus textos e contextos. Ela diz que Jesus veio no ano 70. O testemunho dos discípulos. Os discípulos anunciaram que Jesus viria naquela geração. Que Jesus viria logo, depressa, rápido, sem demora. O testemunho da língua grega, né? Quando diz lá em Mateus 24, 34, né? Não passará esta geração, ou seja, ao tegenear, né? Esta geração. O testemunho da gramática portuguesa, tudo a nosso favor, a favor da escatologia consumada. Então, a própria gramática portuguesa, esta geração, tanto o grego como o português, segue-se a mesma regra. É usado um pronome demonstrativo que indica algo ou alguém que está perto de quem fala no tempo presente. É isto aqui. Depois eu volto para cá, só para você ter uma ideia. É isso aqui, ó, Lucas 21, versículo 32. Aqui, ó. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todos os eventos, né, aconteçam. E o que ocorreu no ano 70. Então, esta geração, beleza? Então, esta geração indica aqui, ó, esta, certo? Tanto na gramática grega como na gramática portuguesa, presta bem atenção aqui, é usado um pronome demonstrativo. Esta é um pronome demonstrativo que indica algo ou alguém que está perto de quem fala no tempo presente. Jesus estava falando para os discípulos. E os discípulos representavam ali toda a sua geração de contemporâneos. Homens, mulheres, famílias, os que nasceram no tempo de Jesus, no tempo de Pedro, de Paulo, de João. Ou seja, uma geração de contemporâneos. Temos também o testemunho do Apocalipse, onde não há, presta bem atenção aqui, crente, onde não há um texto dizendo que Jesus iria demorar. Eu pergunto a você, doutor da lei, tem algum texto no Apocalipse de que Jesus dizendo, ou escrito lá, de que ele iria demorar? Não, você vai encontrar o quê? Tarro, tarri, né, enguis, né, eiteus, né, para logo, depressa, rápido, sem demora, né, já, né, daqui a pouquinho, as portas. É isso que você vai encontrar. E você, crente, comece a despertar nisso, nesses detalhes. Porque o Apocalipse não encontramos um versículo dizendo que Jesus iria demorar, mas sim que ele viria logo. Sabe por quê? Porque quando João escreveu o Apocalipse, foi no ano 69, já adentrando no ano 70. João já estava dentro da própria grande tribulação. E a Bíblia fala sobre isso. O próprio Apocalipse fala sobre isso, ok? Então também, e por fim, temos a nosso favor da escatologia consumada, um testemunho muito forte, e nós vamos ver agora, que desarma
que desarma e desfavorece a escatologia do futuro. Esse que eu vou falar agora, ele tanto desarma, tira todas as suas pernas da escatologia do futuro e ele desfavorece, né, os estudos, o que eles, os doutores da lei, colocam sobre, dizendo que Jesus vai voltar no futuro. Então a história, os historiadores, eles não favorecem essa escatologia, muito pelo contrário. A história, os historiadores da época de Jesus favorecem e muito a escatologia consumada. Então, eu quero falar para você um pouco da história, né? Não vou entrar nos detalhes, apenas alguns pontos. Eu espero que dê tempo, né? Apenas alguns pontos do que ocorreu, do que aconteceu, né, no tempo, no ano 66 ao ano 70 antes da vinda de Jesus, tá? OK? Então, vamos lá. Um detalhe aqui muito importante. Os doutores da lei pouco usam a história para endossar seus estudos. É ou não é? Perceba que os doutores da lei, doutores fazedores de livros, né, ou os dedos de anéis, pouco eles usam. E quando usam a história é para defraudar, é para acrescentar, né, é para dar um jeitinho na sua escatologia do futuro, mas pouco eles usam, né, para defender a verdade, né, só seus interesses escatológicos ou teológicos. Então, o testemunho histórico é convincente e favorece totalmente a escatologia consumada. Então a história favorece e convence, nos convence. Então foi também, né, esse quinto motivo, a própria história, que eu vou citar alguns personagens aqui na história, que quando eu passei a ler, né, esses historiadores na sua íntegra, então isto me botou para pensar duas vezes se Jesus viria ou não. E quanto mais eu lia a história, né, a queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém, né, a desolação, deixa eu botar aqui para você, aqui ó, versículo 20, isto aqui ó, a desolação de Jerusalém. Irmão, só um momentinho, deixa eu ligar aqui, para não descarregar, ok? Pronto, agora tá garantido. Então, aqui, vamos, leia comigo, por favor, leia comigo. Olha só, Lucas capítulo 21, versículo 20. Né? Eu estou usando a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. É boa, é boa. Bom, e quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição ou devastação. Então, a profecia da grande tribulação, né, o qual Jesus falou no sermão profético escatológico, né, caiu sobre Jerusalém no ano 70. Perfeito as palavras de Jesus. Não ficou por terra nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum S. Ela se encaixou certinha no ano 70. Tudo aconteceu no ano 70. Então, então o testemunho histórico é convincente e favorece totalmente a escatologia consumada. Você vai ver comigo, você vai dizer, rapaz, irmão Van, é verdade. Né? A história, né? A própria Bíblia, os autores da Bíblia, o próprio Cristo, a própria escatologia, os próprios acontecimentos, tudo favorece, né, a vinda de Jesus no ano 70. A escatologia é consumada. Os autores atestam a veracidade das escrituras. Os escritores, né, os historiadores, eles atestam a veracidade das escrituras, da vida de Jesus, eles confirmam a vida de Jesus e dos últimos acontecimentos no ano 70 do primeiro século. Então, os historiadores, que eu vou citar alguns nomes deles aqui,
E alguns personagens, né, bíblico e não bíblico e extra-bíblico, eles atestam, eles confirmam que tudo ocorreu e aconteceu no ano 70 do primeiro século da primeira era cristã. Então, dentre esses autores e historiadores estão Clemente, Justino, Tertuliano, Inácio, Policarpo, Atenágoras, Orígenes, Tácito, Plínio e tantos outros historiadores e personagens, homens, que deram a sua vida, né, e deixaram escrito na história para os nossos dias, né, de que houve sim os sinais no ano 70 até a queda do templo e a vinda do Filho do Homem. Os sinais atestam que Jesus veio em 70. Bom, dentre esses todos personagens, eu quero destacar para você dois deles. Se destacam por suas precisões no que viram, ouviram e no que presenciaram. Eles estavam lá dentro da grande tribulação, né? Eram judeus, homens que testemunharam, tanto ouviram, viram e estavam presentes no tempo da grande tribulação, no ano 66 a 72. Então, dentre estes homens, eu quero destacar dois, que são eles: Eusébio de Cesareia e Flávio Joséfo. Flávio Joséfo. Bom, Flávio Joséfo é este livro aqui, ó. Aqui, Flávio Joséfo, ok? Que é a História dos Hebreus. História dos Hebreus de Flávio Joséfo. Muitas páginas, mais de 1000. É cansativo, mas também é um conteúdo abençoado, né? É um crescimento que traz para você um fortalecimento de que Jesus veio. Este homem aqui, ele presenciou, né? Este Flávio Joséfo, aqui é a história, né? O livro. Mas Flávio Joséfo, esse personagem, ele mesmo presenciou com a sua própria vida, né? Vou dar aqui algumas características dele. Flávio Joséfo, então vou relatar o testemunho do historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, de origem, sendo também de origem judaico, ele era um judeu, né? Ele foi um judeu, sendo também de linhagem sacerdotal. Flávio Joséfo, um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo, ok? Então este homem, ele vivenciou toda a história dos judeus no princípio de dores, na grande tribulação, os sinais da vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Ele não diz que Jesus veio, mas ele narra alguns fatores que nós podemos identificar de que Jesus veio no ano 70. Bom, escreveu a maior e forte informação sobre os impérios da antiguidade. Flávio Joséfo escreveu a mais forte informação, ele trouxe, certo? Maiores informações sobre os impérios da antiguidade, o povo judeu e o Império Romano. Então, as melhores informações está aqui. Flávio Joséfo, o mais importante historiador judeu do primeiro século. Flávio Joséfo era extremamente detalhista. Então veja o que esse homem escreveu poucos anos no período da grande tribulação. Joséfo viveu antes, durante e depois da grande tribulação. Ou seja, ele passou pelos anos 66, quando começou, né, a guerra ali, os princípios de dores,
e ele foi até o ano 72. Morreu no ano 70 e morreu no ano 103, certo? Então, ele nasceu no ano 37 até o ano 103. Então, Lucas capítulo 21, vamos ler aqui, para a gente entrar em alguns detalhes, né, que Flávio José deixou escrito na história. A história comprova que houve os sinais da vinda de Jesus. Você vai ver alguns aqui. Eu fiquei espantado com o que eu vi pela primeira vez, quando comecei a ler. Então, capítulo 21, versículo de número 20 ao 28, que diz: E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, Jerusalém cercada de exércitos, aqui já era o princípio da grande tribulação, saberão que chegou a hora de sua destruição. 21. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. 22. Pois aqueles serão os dias da vingança de Deus com este povo, Israel, com os judeus, profetizados tanto na antiga aliança como pelo próprio Filho de Deus, Jesus, no ano 30. E as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Olha lá, 23. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Preste atenção aqui, tem um detalhe aqui, o que houve. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra os judeus. Contra o mundo não, contra a igreja não, contra os judeus. 24. Serão mortos pela espada. José fala sobre isso. Ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. 26. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer. Preste atenção aqui nesse detalhe. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra de Israel. Pois os poderes dos céus serão abalados, não no céu literal, mas os poderes religiosos. Então, as pessoas ficarão aterrorizadas. Você vai ver o que foi que Flávio José escreveu, presenciou. 27. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Juízo. 28. Portanto, quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. A salvação de quem? A nossa, da igreja ou deles? Pois quando todas estas coisas começarem a acontecer, todas, princípio de dores, grande tribulação, sinal da vinda de Jesus e o reino, levantem-se. Quem iriam se levantar? Nós ou os discípulos? E ergam a cabeça. Quem iria erguer a cabeça? Então, perceba que a grande tribulação dos dias de hoje é uma farsa, é uma enganação. Ou seja, é somente para ganhar dinheiro. Isso aqui é uma petição de dinheiro. Tudo isto aqui já aconteceu. É um livro histórico. A Bíblia é um livro histórico. Só para você ler e ter conhecimento. Agora, o que traz para nós a doutrina da graça? Aí é outra coisa que a gente vai falar outro dia. Ok? Então, voltando lá para o versículo de número 20, que diz: E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição, devastação, o horror sobre Jerusalém. Ok? Então, agora crente, eu chamo a sua atenção aqui, crente. Segundo Flávio José,
antes da grande tribulação em 70, houve uma sequência de sinais. Presta bem atenção aqui agora, crente. Segundo este homem, este livro diz, é pesado, viu? Este livro aqui, Flávio José, antes da vinda de Jesus em 70, e até mesmo antes de estourar, antes da queda do templo, houve uma sequência de sinais. Agora vamos ver aqui alguns sinais, tá bom? Espero que dê tempo para a gente ter aqui uma ideia do que houve antes da vinda de Jesus em 70. Olha só. Um astro, vamos lá agora. Um astro que ficou sobre a cidade de Jerusalém, semelhante a uma espada de 2 gumes. Então, um astro, né, não se sabe definir, né, exatamente o que seria aquele astro, mas ficou sobre a cidade de Jerusalém, certo? Semelhante a uma espada de 2 gumes. Outro sinal, um cometa que durou o ano todo sobre Israel. Um cometa que durou o ano todo sobre Israel. O ano todo, 12 meses sobre Israel. Então, qual o motivo disso? Porque esses sinais estariam acontecendo sucessivamente, rapidamente, um após o outro, né? Então, estes homens, Flávio José e outros historiadores, escreveram, né, testemunharam do que viram, estavam lá presentes no ano 66 até o ano 72. Então veja bem aí o que aconteceu antes da vinda de Jesus no ano 70. Uma vaca, conduzida pelo sumo sacerdote, pariu um cordeiro no meio do templo. Ouviram um ruído e uma voz que repetia várias vezes: saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Então, dentro do templo, né, e em volta ali, uma voz, não tinha alguém, não tinha um corpo físico, mas uma voz, né, que era ouvida, um ruído que repetia várias vezes: saiam daqui, né? E uma vaca que pariu um bezerro. Uma porta, olha só, antes da vinda de Jesus, olha o que aconteceu, antes da vinda de Jesus em 70. Uma porta muito pesada que havia sido fechada por 20 homens, com ferrolhos e fechaduras, abriu-se sozinha à 6ª da noite. Não muito tempo depois, apareceu um fantasma de tamanho enorme no templo, sobre ali, ao redor, né, ali sobre Jerusalém. E este fantasma era enorme. Flávio José, você pode, mas Flávio José estava muito doido, Flávio José estava embriagado, Flávio José não tinha boa memória. Claro, o que não satisfaz a sua escatologia do futuro, né, para você não interessa. Mas o que satisfaz, você vai lá, né, o que pode contribuir para a tua escatologia enganosa, aí você vai lá em Flávio José e tira, e põe no teu estudo. Mas este homem era judeu, de sã consciência, né, um historiador, um homem íntegro, né, e escreveu tudo aquilo que ele viu, ouviu e presenciou. Antes do pôr do sol, Flávio José diz, antes do pôr do sol, apareceu nas nuvens, em rodear da cidade de Jerusalém, carros e seres armados. Olha só, vai guardando aí, crente. Uma tempestade assombrosa de luz, com extrema violência, ventos muito fortes, com muita água, raios, trovões terríveis, com abalos e ruídos impressionantes, por causa de um grande terremoto, antes da vinda de Jesus. Tudo isso foi profetizado por ele. Durante meia hora, uma luz tão forte ao redor do templo, que pensaram que era dia. Aguardando aí, crente. Agora, a perseguição. Os
amonitas, povos da época considerados cruéis, entraram no templo e de imediato assassinaram 8.500 pessoas, degolando-as. Com isso, o templo se encheu de sangue. Os edomitas, né, que eles se odiavam, eram parentes dos judeus, era uma outra raça, uma outra tribo, os edomitas, e eles se odiavam, né, entre eles mesmos. Saíram pela cidade, os edomitas, matando todos os que encontravam. Olha como começou ali o negócio a ficar tenebroso, né? Há uma perseguição física, uma matança, uma mortandade, né? Um derramamento de sangue, né? E os corpos e mais corpos se juntando no templo e sobre a cidade de Jerusalém, fora o que eles viram e ouviram sobrenaturais, de sinais sobrenaturais. Aqui, o exército romano cercou toda a cidade de Jerusalém. Havia na cidade 3 milhões de pessoas, judeus, de todo mundo que vieram para celebrar a Páscoa. Né? Vejam que eles celebravam ainda a Páscoa e não a Santa Ceia, como ensinam os evangélicos. Eles, mesmo depois de Cristo, né, não celebrava essa tal de Santa Ceia, mas a própria Páscoa. Joséfo foi participante no tempo da grande tribulação. Então ele diz que na cidade havia mais de 3 milhões de pessoas, né, de judeus, de todo mundo, que vieram para celebrar a Páscoa, e ficaram presos milhares e milhares de judeus. Morreram de fome. As mulheres tiraram o alimento das bocas dos maridos e os filhos dos pais, as mães das bocas dos filhos. Olha o desespero agora, tomando conta das pessoas, das famílias, né? Os homens, quando iam comer, já enfraquecidos, né? Fisicamente, psicologicamente, humanamente, as mulheres iam lá, tomavam o alimento da boca do marido, e quando ia comer, os filhos tomavam, né, das mães, né? E assim eles iam morrendo, né? Não tinham mais força, substância, não tinham mais condições humana, física, para se manter de pé, né, dentro daquela cidade de mais de 3 milhões de pessoas ali dentro. Os rebeldes obstruíam, presta atenção aqui, os rebeldes obstruíam a passagem do canal da urina dos homens com grãos, né, e perfuravam o reto com vara ponte aguda. Ninguém podia enterrar seu próximo. Então, olha a violência, né? Que tipo de violência eles estavam cometendo. Olha o que Jesus disse: e quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, eles estavam se autodestruindo, né? Os aproveitadores, os saqueadores, né? Os assassinos que estavam ali dentro, mais de 3 milhões de pessoas dentro da cidade de Jerusalém. Então, todo tipo de maldade, de perversidade, de crimes, né, aconteceu ali no ano 66 até o ano 70, com a queda do templo. Uma mulher rica mata seu próprio filho para se alimentar. Depois de dias e meses, os corpos apodrecidos nas casas, ruas e esgotos da cidade, um cheiro insuportável. Eles comiam a carne dos recém-mortos para não morrer
logo. Então, o desespero era tão grande e eles sabiam que se eles não se alimentassem, não comessem nada, não bebessem nada, iriam morrer ali mesmo. E milhares de judeus morreram ali, sentados, em pé, deitados, sem força, fracos, né? E o desespero psicológico, emocional, tomou conta de mais de 3 milhões de judeus, por causa da festa da Páscoa, que eles entraram lá, os romanos, né, sitiaram as muralhas, ninguém saía e ninguém podia entrar. Os que conseguiam escapar, olha só, crente, os que conseguiam escapar através das passagens subterrâneas eram pegos pelos soldados romanos, que os crucificavam à vista de todos, né? Ou lhes cortavam o nariz, ou as orelhas, as mãos, e os devolviam à cidade. Então, aqueles poucos que ainda tinham coragem e força para tentar pular o muro, escapar de alguma forma, que conheciam alguma brecha, algum escape, alguma saída, né? Lá na frente eles eram pegos pelos soldados romanos e ali eles sofriam horrores, ou seja, uma boa parte era crucificada diante de sua família, à vista de todos, lhes cortavam o nariz, chegavam lá sem nariz, chegavam sem orelhas, chegavam sem mãos e eram devolvidos à sua família naquela situação. Imagine agora o horror dentro da cidade de Jerusalém. Alguns dos fugitivos tinham engolido ouro e pedras, né, para mais tarde sobreviver. Eles pegavam uns pedacinhos de ouro, de pedra, algumas pedras preciosas e engoliam. E o que aconteceu com eles? Os árabes capturavam e abriam as barrigas e remexiam à procura de joias, ou seja, cortavam-lhes a barriga e lá eles iam procurando as joias, iam tirando e atirando, depois costuravam e jogavam os corpos na cidade. Após alguns meses, os cadáveres eram jogados para fora da cidade. Em volta do altar havia montes de cadáveres, rios de sangue. Você vai ver aqui o que eu vou mostrar para você, o que Jesus falou sobre o derramamento de sangue. Rios de sangue corriam por todos os degraus do templo. Tocaram fogo no templo, o fogo tornou-se tão violento que o monte todo ardia em chamas. Okay? Então, os romanos queimaram toda a cidade. O general Tito mandou que arrancassem até os alicerces do templo, destruísse tudo, arranca tudo. E isto foi profetizado por Jesus no ano 30, que ocorreu tudo isto no ano 70, né? Jerusalém foi devastada. Está aí versículo 1, versículo 20 e o versículo 21 que diz: então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. E o 22. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Dias de horror. Jerusalém foi devastada, assolada, né? Destruída. Aqui, ó. Destruída, assolada, devastada. Os judeus, para não passar pela tirania dos romanos, começaram a se matar. Eles são orgulhosos. Então, para não passar pelas mãos dos romanos, para não ser mortos, eles sabiam que iriam ser mortos. Para não morrerem na mão dos romanos, eles começaram a se matar entre famílias, as suas famílias. O número de mortos, atenção aqui, crente, o número de mortos chegou a 1.350.460 pessoas, ok? Então, eu quero, você veja isso aqui, quando Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, né, juntar vocês assim como a galinha junta seus
pintinhos. Então, perceba aqui, né, o que houve no ano 60. Isso aqui é um pouco que eu trouxe, né, que eu consegui resumir o máximo. Espero que eu tenha sido útil a você nesse livro aqui, né, a história dos Hebreus. É um livro caro, mas para quem gosta de conhecimento, quem gosta de ler, quem gosta de se atualizar, né, e não ser enganado pela religião, compra bons livros. Então você percebeu aqui em poucas palavras um resumo de que a Jerusalém, os judeus, eles foram devastados, assolados, destruídos pelo exército romano e os seus aliados. Então olha o que diz aqui Mateus 27, vamos aqui para Mateus, capítulo 27, rapidamente, capítulo 27, versículo 25, né? 27, 25, que diz: todo o povo gritou em resposta, que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Quando mataram Jesus, o sangue de Jesus, então todo o povo gritou. Olha só como eles eram sanguinários, né? Matadores de profetas, né? Então matadores do povo de Deus. Por isso que Jesus disse: não passará esta geração, a geração deles, de contemporâneo. Olha só, irmão, como é forte isso aqui. Todo o povo gritou em resposta, que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Aí quando chega aqui no versículo 20, né, capítulo 27, versículo 21, capítulo 23, ainda de Mateus, capítulo 23, então veja, e o versículo 35, como foi, irmão, forte, né, a destruição do templo de Jerusalém. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos, de todos os tempos. Aqui, ó, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Deixa eu ver o 36. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Está vendo aí? Tudo aconteceu no ano 70. Tudo que estava profetizado por Jesus, né, escrito em Mateus, Marcos, Lucas, né, sobre a vinda de Jesus, aconteceu de verdade no ano 70. Então, Jesus veio para julgar, fazer juízo a este aqui, ó. Né, esse julgamento, né, cairá sobre a presente geração. Mateus 24, olha a queda do templo. Sim, e o templo caiu no ano 70. As mulheres que estavam, das grávidas, lembra lá? As mulheres que estavam grávidas, segundo alguns historiadores, cortava a barriga da mulher, tirava o bebê, colocavam gatos vivos e costuravam a barriga das mulheres que estavam grávidas. Então era extraído um bebê e colocavam gatos. Então veja o horror, né? Veja como estava lá, como o que aconteceu no ano 70. Então a tragédia, né? A destruição foi total e o templo caiu exatamente como Jesus falou, naquela geração, até o ano 70, onde aconteceu tudo, o princípio de dores, a grande tribulação, os sinais da vinda de Jesus e a vinda do Filho do Homem no ano 70, com a queda do templo, com a destruição do templo pelo general Tito e os seus comandados, né? Fogo alastrou-se de uma forma que de longe, Apocalipse diz de longe, né? Caiu a grande Babilônia, se referindo a Jerusalém no ano 70. O Apocalipse não passa de um livro vencido que conta a história dos judeus, o princípio de lutas dele, que conta a história da luta entre os judeus e os próprios seus irmãos judeus também, né, que não aceitaram, né, ou eles não aceitavam
né, a religião do cristianismo, não aceitavam Jesus como como profeta daquele povo, e ali houve uma luta travada, e ali eles conseguiram atrair o exército romano, os inimigos, o exército romano, e o exército romano aliado com os outros exércitos vizinhos, né, sitiou a cidade de Jerusalém, não saía e não entrava. E ali passaram meses e meses sem ter comidas. Eles tinham comida para alguns anos, mas com o alvoroço da festa que ocorreu na festa da Páscoa, na comemoração da Páscoa, houve, né, chegaram para Jerusalém mais de 3 milhões de pessoas, a comida acabou, ficou escassa, né, e o desespero foi grande. E eles comiam seus próprios corpos e se matavam, né, e a carnafeína, né, os corpos e mais corpos se juntaram entre o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a um ponto de eles colocarem os corpos, né, milhares de corpos, né, para fora do monte, né, do muro, e o sangue que derramou sobre o templo de Jerusalém, profetizado aqui. Eu lhes digo a verdade, Jesus disse, esse julgamento cairá sobre esta geração, Geneá, né? Então, Mateus 23, né? Mateus aqui 23, versículo 34, para a gente fechar aqui, que diz: por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Ao 35 ele diz: como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos. Serão eles, os judeus, foram de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Né? O 36, que diz: eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente deles lá, a presente geração, que isso aqui aconteceu no ano 70. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Isso aqui é grande tribulação. Isto aqui não passa nos dias de hoje, não. Não tem como você converter isso aqui para os dias de hoje. Tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com a raça dos judeus, tem nada a ver com a raça, com a geração dos dias de hoje. Isso aqui aconteceu, segundo os historiadores, exatamente profetizado por Jesus. Não passaria aquela geração no ano 70. Aconteceu tudo isto aqui, né? Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas, predeja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as suas asas, mas você não deixou. Aí 38, o 38, e agora sua casa foi abandonada e está deserta, ok? Então, Lucas, voltando lá para Lucas, capítulo 21, versículo 20. Tudo que foi profetizado sobre Jerusalém, né? E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, eu espero ter contribuído com você, né, dentro das minhas capacidades. Não dá para buscar outros meios, né? Enxertar aqui o conhecimento histórico, teológico, né? O conhecimento da cidade, porque o tempo não dá. Mas Deus te abençoe grandemente. Reflita sobre o que aconteceu na grande tribulação, sobre os judeus em Jerusalém e a queda do templo, os sinais, assista ao começo, os sinais sobrenaturais e a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Jesus Cristo. Dá o like, ajuda aí teu irmão,
teu irmão, teu amigo, irmão Van. E se inscreva no canal, compartilha para a glória de Deus. Jesus veio aqui, ó, 21, 32, aqui, ó. Tudo isto aconteceu nesta geração aqui, ó. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas estas coisas aconteçam. Todas as coisas profetizadas a Jerusalém, para o povo judeu, para Israel, ok? Então tudo isso, Jesus veio para Israel, Jesus não vem para nós. Não, é engano religioso. Jesus veio para fazer juízo a este povo. Tudo aconteceu no ano 70, amém? Próximo estudo, vou mostrar para você que Jesus veio nesta geração, ok? No ano 70. Paz de Cristo, Deus é bom em todo tempo. Aqui, ó, Jesus veio nesta geração. A escatologia é consumada.